Código de Conduta é um filme de 2009 que conta a história de Clyde Shelton, que vê sua mulher e filha serem assassinadas brutalmente em sua própria casa. Frustrado, decide fazer justiça com as próprias mãos depois que um acordo com o promotor libera um dos assassinos de sua família. Clyde é um inventor. Sua filha seguiu seus passos e fez uma pulseira para ele, enquanto faz outra para a mãe. A esposa de Clyde pede que ele abra a porta. Quando ele o faz, é derrubado e 2 assaltantes entram na casa. Eles amarram as mãos de Clyde e roubam a casa. O cúmplice de Darby, Rupert, tenta sair, mas é repreendido. Clyde é obrigado a testemunhar o estupro e assassinato de sua esposa, e sua jovem filha também não é poupada deste destino. O promotor Nick, focado em sua carreira, discute o caso de Clyde com seu colega. Ele decidiu aceitar um acordo em vez de levar o caso a julgamento. Ele não quer correr riscos, dizendo: alguma justiça é melhor que nenhuma justiça. Faça justiça a esse canal se inscrevendo e deixando o gostei no vídeo, para ajudar de graça a alcançar mais pessoas. Nick se encontra com Clyde, que lhe entrega notas que ele acredita poderem ajudar no caso. Nick coloca as notas de lado e informa que Darby concordou em testemunhar contra Rupert, que será condenado à pena de morte com seu testemunho. Darby será sentenciado a até 5 anos de prisão. Clyde, já emocionalmente marcado, está descrente. Ele implora para Nick não aceitar o acordo, mas a decisão já foi tomada. Nick diz que é uma vitória para eles, como se estivesse cuspindo na cara de Clyde. No tribunal, todo o incidente é encenado como se Rupert fosse o principal culpado. Darby faz piadas discretas sobre a esposa de Nick, como se ela fosse a próxima, e assina o acordo. Fora do tribunal, Nick faz uma declaração à imprensa sobre a decisão, e Darby ironicamente agradece a ele por estar ao seu lado. Nick assiste de longe, ainda chocado com o quão injusto tudo é. Após um dia difícil de trabalho, Nick volta para casa, para sua esposa Kelly, e para acalmar seus nervos, ele conversa com sua filha que ainda está na barriga de sua esposa. 10 anos depois, a filha de Nick cresceu, mas ele está tão ocupado quanto sempre esteve. Novamente, ele precisa perder o recital de sua filha na escola, e Kelly está infeliz por ele estar negligenciando tanto a vida de sua filha por causa do trabalho. Hoje é o dia em que Rupert será executado por injeção letal, e Nick está presente com sua colega Sarah. Ele testemunha a execução em vez do recital de sua filha. As últimas palavras de Rupert são que ele não foi o responsável pela morte da família de Clyde. Isso não cai bem para Sarah e Nick. Em vez de morrer sem dor, ele começa a tremer e gritar de dor, e morre em uma morte agonizante. O diretor explica que eles não são responsáveis pela agonia do homem, isso nunca aconteceu antes. Um policial chega e entrega aos promotores uma garrafa com a frase "Não se pode lutar contra o destino" escrita nela. Nick reconhece essa frase e a polícia investiga Darby e descobre seu paradeiro. Em casa, Darby, que está cheirando farinha, ele recebe uma ligação. A voz está abafada e conta tudo o que ele precisa saber sobre ele. A voz diz para ele olhar pela janela. Ele vê policiais se aproximando de todos os lados. Darby corre para fora e dispara alguns tiros nos carros da polícia. Ele recebe outra ligação da voz abafada dizendo que, se ele quiser evitar a prisão, precisa se livrar da arma e ir em direção à fábrica abandonada. No caminho, ele encontra um policial dormindo em seu carro. Ele entra, pega sua arma e o força a dirigir. Eles param em um local deserto. Darby o arrasta para fora e diz para ele ajoelhar, mas antes disso, Darby atende uma ligação e descobre que seu salvador é ninguém menos que Clyde. Darby tenta atirar nele, mas é uma arma armadilha. Em vez disso, ele é injetado com soro paralisante, mas permanece consciente. Clyde então o leva para seu depósito e diz a Darby que ele sentirá uma dor que nunca sentiu antes. Ele fez todas as preparações necessárias para atrasar sua morte o máximo possível. Antes de começar a tortura, Clyde diz a ele que sabe como é se sentir impotente, assim como ele se sentiu 10 anos atrás. Você não pode lutar contra o destino. Ele começa a gravação e começa a desmembrar Darby. Nick e Sarah discutem a manipulação da injeção letal. Nick sente que Darby não teve nada a ver com isso porque ele não tem inteligência para planejar algo assim. Algum tempo depois, a polícia encontra Darby em 25 pedaços. Sarah percebe que a única pessoa com motivo é Clyde. Ele vendeu todos os seus bens nos últimos anos, comprando propriedades em lugares estranhos. Ele também é proprietário do depósito onde Darby foi encontrado. A brigada de polícia está a caminho da casa de Clyde, que está calmo quando ouve as sirenes. Eles cercam sua casa e Clyde os recebe calorosamente, mas nu. Ele é preso e, a caminho do carro, lança um olhar ameaçador para Nick. No lugar de Clyde, eles encontram livros de direito e um pedaço rasgado de jornal em que Nick e Darby apertam as mãos. Eles têm Clyde algemado em uma sala de interrogatório na prisão, mas infelizmente não têm evidências contra ele e só podem esperar por uma confissão. A filha de Nick recebe uma gravação do que seria seu recital e implora a mãe para assistir, mas ela recusa, dizendo que assistirão com seu pai. A filha de Nick coloca silenciosamente o DVD.
Não é seu recital, mas Clyde desmembrando Darby. Ele desliga a transmissão ao vivo e faz um pequeno teatro, como se Clyde tivesse feito a coisa certa. Clyde confessa de maneira indireta que queria matar Darby e Rupert e que tem pensado repetidamente em como fazer isso. Nick aceita isso como uma confissão e começa a sair, mas Clyde o interrompe, explicando cuidadosamente a rotina diária de Nick e pedindo-lhe para sentar, apesar de Nick dizer que eles terminaram ali. Clyde diz que tudo o que ele disse é inadmissível porque nunca disse diretamente que matou alguém e sabe que não tem provas. Apesar de Darby ter sido encontrado morto no depósito de Clyde, ele possui várias propriedades pelo país e pode alegar que foi uma armação. Nick diz que sabem que ele fez isso, mas não é sobre o que você sabe, é sobre o que você pode provar. Clyde diz que dará sua confissão completa se Nick puder fazer algo por ele. Clyde quer uma cama e o ego de Nick o domina. O supervisor de Nick, Jonas, o repreende por não aceitar o acordo. Uma confissão por um colchão quando não há evidências é bastante bom. Jonas novamente o aconselha a fazer o acordo. Clyde obtém o colchão que queria. O diretor expressa sua insatisfação com Clyde. No tribunal, Nick implora para negar fiança a Clyde. Clyde se defende alegando ser um cidadão respeitador da lei e Nick não tem uma única prova para mantê-lo detido sem fiança. A juíza está inclinado a concordar com Clyde. Nick menciona que Clyde concordou em dar sua confissão completa, mas não o fez. Nesse momento, Clyde começa a aplaudir, dizendo que ela simplesmente deixaria um assassino ir embora depois de lhe dar algumas palavras doces. Todos ficam chocados enquanto ele critica a juíza mais algumas vezes por estar equivocado antes de ser escoltado para fora. Mais tarde, na sala de interrogatório, Clyde descreve a fita que enviou como o bem triunfa sobre o mal e, como prometido, ele admite que era ele na fita. Ele continua dizendo que tem mais uma confissão a fazer, mas precisa de algo em troca. Nick está cansado de ouvir suas besteiras. Clyde menciona que quer um bife de 20 onças, ao ponto, e um iPod na prisão para o almoço. Antes que Nick saia, Clyde oferece a vida de Bill Reynolds como sua confissão. Bill era advogado de Darby. Nick retorna e Sarah diz que Bill está desaparecido há 3 dias. Clyde fala para a câmera, dirigindo-se a Nick e dizendo que se ele quer Bill vivo, ele deve atender às suas exigências no dia seguinte exatamente às 13 horas. No dia seguinte, eles entregam o bife na prisão, mas 5 minutos antes das 13 horas, o diretor decide verificar novamente os promotores. Quando eles chegam com a refeição, estão 8 minutos atrasados. Ele ainda mantém a calma e diz a eles o paradeiro de Bill. Ele também informa que o compromisso das 13 horas não era para ele, mas para Bill, então eles melhor se apressarem. Nick corre para um helicóptero e eles voam para o local enquanto Clyde ouve seu iPod e desfruta do bife com seu colega de cela. Eles rapidamente se tornam bons amigos, mas é tudo um ato de Clyde, que estava de olho no osso do bife. Ele aumenta o volume da música e entrega o controle ao colega de cela para distraí-lo enquanto o esfaqueia no pescoço. Os guardas chegam à cela de Clyde e o diretor está furioso. Nick encontra Bill enterrado com uma máscara de oxigênio. Ele está morto. Eles levaram 15 minutos para chegar lá da prisão. Nick recebe uma mensagem de Sarah dizendo que Clyde assassinou seu colega de cela e o diretor o está transferindo para a solitária. Nick visita Clyde em seu confinamento solitário na prisão, perguntando qual é o ponto de matar todas essas pessoas. Nick entrega a Clyde a pulseira de sua filha e pergunta se sua família se orgulharia dele buscar vingança em seus nomes. Nick e Jonas se encontram com um oficial do governo que tem mais informações sobre Clyde. Ele diz que Clyde é um estrategista nato que mata pessoas sem estar na mesma sala que elas. Se Clyde está na prisão, significa que ele quer estar lá. O colega de cela que ele matou não foi escolhido ao acaso, era uma peça que foi retirada do tabuleiro, e ele sugere que procurem a próxima peça. O oficial diz a Nick que a única maneira de deter Clyde é entrar em sua cela e colocar uma bala em sua cabeça, pois de outra forma não conseguirão pará-lo, já que ele está mirando em todas as pessoas envolvidas no caso de sua família. Ao sair, ele diz, se Clyde quer você morto, você está morto. Com essa informação, Nick e Jonas vão ao juiz e pedem para violar os direitos civis de Clyde e restringir visitas para garantir a segurança de todos. Ela concorda e assina um documento. Seu celular toca e, quando ela atende, explode. Nick visita Clyde em uma sala de interrogatório na prisão. Ele pergunta sobre seu cúmplice e o motivo por trás dessa vingança. Clyde fica furioso porque Nick ainda não entendeu qual é o propósito de tudo isso. Se ele quisesse vingança, teria matado sua família nos últimos 10 anos. Clyde dá a Nick uma última chance, liberá-lo até às 6 horas da manhã ou todos morrerão. Clyde é escoltado para a solitária máxima por vários guardas. Nick e Sarah se encontram em uma prisão, onde examinam documentos em busca de pistas sobre quem está ajudando Clyde por fora, mas sem sorte. Sarah começa a duvidar se a decisão de fazer o acordo com Darby na época foi correta. Nick a tranquiliza que foi. A equipe do promotor permanece até às 6 horas da manhã, então Nick manda todos para casa descansar. Quando Sarah liga o carro, as bombas presas aos veículos explodem, matando todos, incluindo Sarah. Como Clyde ainda está na prisão, Nick tem certeza de que alguém está o ajudando. Nick e Jonas se encontram com a prefeita, que não consegue entender como um homem preso pode causar tanto estrago. Ela designa os dois como guardas de segurança. Nick envia sua família para um local seguro e chama isso de férias.
sem cartões de crédito ou celulares, nada que possa revelar sua localização. De volta à prisão, Clyde é liberado para um passeio e é recebido por Nick e o detetive. Nick, movido pela raiva, bate em Clyde, que apenas diz que é bom que ele esteja com raiva, pois ele está apenas se aquecendo. Clyde diz que o que Nick vai testemunhar será bíblico. No funeral de Sarah, Jones acha que eles trouxeram isso para si mesmos, mas Nick ainda acredita que fizeram a coisa certa, embora esteja começando a duvidar de si mesmo. Enquanto dirigem, um homem de preto controla um drone militar armado com metralhadora, um EMP e lançador de foguetes. Ele desativa os carros e os faz parar. O carro de Jonas é atingido por tiros de antitanque. Para garantir que Jonas esteja acabado, ele explode o carro. A prefeita não pode acreditar que Nick tenha deixado isso acontecer por tanto tempo. Ela quer demiti-lo, mas para reduzir a pressão da mídia sobre ela, o nomeia como novo procurador distrital. A prefeita da Filadélfia emitiu uma ordem de emergência para trancar toda a cidade. Ninguém está autorizado a se movimentar livremente na cidade. Nick recebe um e-mail do contato de Sarah. É sobre os imóveis que Clyde comprou. Ele descobre que todos os imóveis vendidos em Filadélfia nos últimos 10 anos foram comprados por Clyde. Ele e o detetive se encontram para verificar a garagem. Eles encontram um buraco no chão. É um túnel que Clyde cavou diretamente sob a prisão. Clyde fez uma entrada em cada cela. Esse foi o motivo dele ter matado seu colega de cela. Era seu plano desde o início. O detetive verifica a cela de Clyde, mas ele não está lá. Disfarçado de faxineiro, Clyde passa pela segurança e entra na prefeitura através de uma verificação de luz. O detetive e Nick descobrem que Clyde tem câmeras por toda parte, até na casa de Nick, e uma citação de von Clausewitz sobre o centro de gravidade. Clyde planta uma bomba de napalm para matar a prefeita. Nick e o detetive chegam logo depois. Como precaução, precisam agir silenciosamente para não alertar Clyde de que estão em seu encalço. Eles notam um carrinho de Clyde no 5º andar, logo abaixo da sala de conferências. Encontram uma mala, que suspeitam conter a bomba. O especialista em bombas abre a mala e informa que a bomba é ativada por celular e pode explodir a qualquer momento. Alguns agentes designados para monitorar o armazém de Clyde o veem chegando e alertam Nick. Clyde vai até seus equipamentos no túnel e observa enquanto a reunião começa. Ele pega seu celular e sobe para sua cela. Lá, Clyde é surpreendido por Nick. Nick está armado e pede a Clyde para fazer a coisa certa, oferecendo-lhe uma saída. Clyde pergunta se ele está ali para fazer mais um acordo. Nick diz que finalmente entendeu o que Clyde tem tentado dizer o tempo todo. Nick o adverte a não fazer isso, que é uma decisão com a qual terá que conviver pelo resto da vida. Clyde diz que sente muito e liga para o número. Nick sai e diz que quando disse pelo resto da sua vida, queria dizer cerca de 25 segundos, enquanto o detetive tranca a porta de seu túnel. Nick colocou a mala com a bomba embaixo da cama de Clyde. Ele olha pela última vez a pulseira de sua filha antes de sua cela ser consumida por chamas e explodir.